Cantamos o salmo: o Senhor irá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Os textos hoje da Bíblia todos falam do julgamento. E a gente pode pensar: eu vou à igreja no domingo de manhã, participar de uma missa, porque no fundo eu quero ouvir uma palavra que me traga para casa motivado, alegre, a tentar tirar um pouquinho dos meus problemas. E aí ouvimos um texto que fala de guerras, perseguições, terremotos, divisão familiar, coisas grandes, pavorosas que acontecerão. E os textos bíblicos, eles são tão fortes e nos provocam, e podemos dizer que nos provocam numa medida certa e necessária, porque sempre que nos acomodamos, seja na maneira de a gente viver as relações com as pessoas, sejam elas familiares, sociais de maneira geral, ou também nos acomodamos na relação com o divino, com Deus, significa que nós começamos a perder a dimensão do essencial, do fundamental. E o texto é justamente para nos sacudir, tirar a poeira e nos motivar a retomar uma caminhada com seriedade, ao mesmo tempo com uma leveza que nos é exigido na vida pelo Evangelho. Nós estamos encerrando um tempo litúrgico na igreja. A semana que vem nós celebramos Cristo Rei, que termina um tempo comum da igreja. Essa é a última semana que se usa a cor verde, por exemplo. Agora a próxima semana branca, depois o roxo, é o tempo de Natal, para dizer que esse tempo está acabando e o novo tempo está começando. E a igreja traz essas leituras para dizer: nós também devemos viver com a perspectiva de fim. Não que o mundo vai acabar, não que a nossa vida vai acabar, mas quem não tem a noção e a dimensão de fim, vive como se a vida fosse eterna aqui. Vive como se pudesse fazer o que quisesse, do jeito que quisesse, sem pensar de maneira alguma no julgamento, no juízo, no encontro real com Deus. Então as leituras bíblicas nos dizem: teremos um encontro, e esse encontro será a revelação de nós mesmos. Porque se a gente parar e olhar para o espelho da vida, da existência, e fizer a pergunta: sou eu esse que estou vendo? Ou é apenas a minha casca, a minha máscara, a minha aparência? Sou eu? Quem sou eu? Porque nós vamos nos perdendo às vezes, tantas experiências que a gente tem, tanta coisa, que nós nos perdemos de um caminho que nós mesmos acreditamos. Pregamos muitas vezes, sejam aos filhos, sejam as pessoas próximas a nós, o jeito de viver, de se relacionar, mas nos perdemos daquilo que nós mesmos indicamos. Então as leituras vêm novamente dizer: qual é o caminho que você escolheu? Tem traçado esses passos? Eles são feitos de valores que duram, que permanecem? Ou eles são feitos dessas pedras apenas bonitas, mas frágeis demais? E tudo isso que estou falando é porque o Evangelho de Lucas começa dizendo que algumas pessoas vão ao templo e começam a admirar as pedras lindas. O templo é maravilhoso. E o templo de Jerusalém era muito bonito, feito de pedras preciosas. Mas sempre que a aparência é bonita demais, a gente tem que ter cuidado para não se perder apenas com o visível, mas retomar nossa própria consciência. Será que a gente consegue ver o essencial disso? O que está por trás dessas pedras? O que está por trás desta bela aparência? Se a gente não conseguir ver isso, significa que os nossos olhos ainda não estão purificados, e o nosso coração ainda está preso apenas de aparência. E quantas vezes nós também nos colocamos
como se fôssemos essas pedras. Esquecemos o porém, como Jesus nos disse, um dia foi forte, bateu e disse: vocês parecem como sepulcros caiados. Isso é para mim, para você e para algum de nós. Belo por fora, mas por dentro, o que tem? As leituras nos provocam a isso. Viver na perspectiva de fim não é pensar que a nossa vida está em direção à morte, a um término. Não é isso. Mas significa que este fim que nós caminhamos é para Jesus Cristo. Por isso que a nossa vida aqui e agora seja pautada pelos valores que Ele indicou, que Ele nos trouxe. Mas qual Jesus Cristo? A segunda leitura de hoje, Paulo chama a atenção dizendo: nós devemos trabalhar e trabalhar muito. Não vivemos da ociosidade. Por que Paulo chama a atenção? Que há muitos viviam uma religiosidade light demais, soft, tranquila, do jeito que queria. Mas a religião, ela tem caminhos que nos indicam que nem sempre são fáceis. Por isso vem essas indicações. Trabalho constante, mas não um trabalho apenas comercial, mas o nosso próprio trabalho de vida espiritual, de vida de fé, de vida de relações com as pessoas. Nisso nós não podemos descuidar jamais. Jamais. Porque é isso que nos integra, é isso que nos une novamente no nosso interior, nos forma, nos faz conhecer como ser humano a imagem e semelhança de Deus. E é isso também que nos provoca o Santo Evangelho. E Paulo, chamando essa atenção, nos diz também: não podemos fazer Deus, a religião, a sociedade, as pessoas, do jeito que nós gostamos e queremos. Mas nós temos que aprender a nos relacionar com o que é diferente. Deus é Deus. Deus não é sobre a nossa ou a minha medida. A igreja não é do jeito que eu quero, a minha medida. A gente gostaria de mudar tanta coisa no mundo de hoje, a sociedade, na igreja. E o convite é: comece pelos próprios valores, comece a colocá-los em prática, a viver melhor. E hoje nós somos convidados a celebrar e meditar sobre o dia do golpe. Quanto isso nos incomoda. E mais uma vez nos questiona a maneira como a gente vive. Será que nós não somos produtores de pobreza, de empobrecimento? A minha vida, o meu jeito de gastar, de acumular, será que não sou produtor dessa máquina que gera tanta pobreza? Se a gente parar e pensar, nós temos muitas críticas, mas uma autocrítica nós temos pouco demais. Somos chamados a retomar, porque é isso o Evangelho, é isso que nos coloca na prontidão de São Paulo e naquilo que Jesus insiste: não ficará pedra sobre pedra. Porque se as pedras as quais nós queremos construir nossa casa forem apenas aquelas da aparência, não ficará nada. Isso cai, porque diante de Deus nós não levaremos nada, apenas as nossas experiências de vida. Então, chegando lá, ou agora diante de Deus, e a gente apresentar a nossa experiência a Ele, o que apresentaremos? Nossas mãos estão abertas, cheias de pessoas, de relacionamentos ou de coisas. O Santo Evangelho, então, nos provoca. O Santo Evangelho, ao mesmo tempo, nos desarma. O Santo Evangelho nos torna mais irmãos, vivendo uma vida boa, de cuidado, de atenção. Até lembrava quando nós vivemos no limite da vida, o tempo todo. A gente está carregado, pesado demais. Qualquer coisinha nós estouramos, qualquer coisinha nós agredimos, qualquer coisinha soltamos palavras ofensivas demais. E às vezes para as pessoas que nós mais amamos, é dentro de casa, é na rua, com quem nos conhecemos. Qualquer coisa para nós estamos no limite. E o convite, portanto, é meditar essa questão do fim, é se perguntar: como eu vivo agora? Será que eu estou carregado demais? Eu preciso descarregar um pouquinho as pedras,
as raivas, o ódio, deixar tudo isso de lado. Dizer, eu preciso viver baseado nesses valores que o Evangelho me dá. Porque o Santo Evangelho, a oração de hoje, toque o coração de cada um, nos faça mais irmãos, sejamos multiplicadores do Evangelho, multiplicadores do bem, que assim a igreja vai ser a casa de todos, o lugar de onde brota Evangelho, vida, e assim a sociedade se torne mais musical, mais serena, mais alegre, mais sutil. Que assim seja.